Prezados irmãos, queridas irmãs, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Para que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade que Ele está nos oferecendo de nos reunirmos mais uma vez em nome de Deus, o nosso Pai. Viemos em busca de solução de problemas e certeza, como tem acontecido conosco, deve estar acontecendo com todos. Nós saímos daqui mais leves e nos parecendo sem problemas. É que a espiritualidade, em nome do Senhor, nos toma no colo e nos sai carregando. E nós só temos que agradecer as oportunidades que nós estamos tendo de nos reunirmos na singeleza desta casa e de outras durante a semana. Antes de nós adentrarmos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência das lições que nós temos comentado e trocado informações, nós não poderíamos deixar hoje de prestar nossa homenagem a um grande personagem do Evangelho, aquele que veio preparar o caminho a que o Senhor Jesus tivesse a caminhada um tanto facilitada. O João, o Batista. Imagino eu que as efemérides de hoje são para ele, João, o Batista. Se bem que nós temos também o João Evangelista, o mais jovem deles. Mas sobre o João Batista, primo de Jesus, primo primeiro, era filho de Isabel, e que começou a sua pregação muito cedo, preparando para que o Senhor, já com 30 anos e durante os 3 anos de vida pública, pudesse deixar registrado na alma das criaturas daquele tempo, e que com certeza muitos de nós lá estávamos, as lições que ainda hoje nós procuramos seguir. Não tem sido fácil, mas o João Batista foi degolado, missionário, precursor. Sobre ele, Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, nenhum foi igual a João, o Batista. Porém, no reino do Pai, ele é dos menores. Quando o Senhor faz essa colocação, nós entendemos que ele, Jesus, está se colocando fora do sistema de nascer na terra através de marido e mulher. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E sobre João Evangelista, o mais jovem, é aquele que vocês já ouviram eu falar. Jesus caminhava na orla do mar, preparando Pedro para a cruz. Vocês todos sabem que foi crucificado e que pediu para ser levantado do chão de cabeça para baixo, para não ser igual ao Senhor. E Pedro caminhando com Jesus, o Joãozinho mais novo, mais que adolescente um pouquinho, filho de Tiago e João, filho de Zebedeu. Tiago e João, filho de Zebedeu. O Joãozinho mais novo vinha vindo atrás. E o Pedro então pergunta para Jesus: se eu vou para a cruz, para o madeiro, e ele?
apontando para o João, o que será dele? E o que o Senhor responde? Se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa a ti, Pedro? Segue-me tu. Nós, judeus, naquele tempo, já começando a acreditar nas ideias novas que chegavam, acreditavam que o Joãozinho, o evangelista, não ia morrer. Mas não, é através das reencarnações sucessivas, o missionário vem de existência em existência, cumprindo biografias invejáveis, maravilhosas. E a última dele, segundo as nossas conclusões, e que não é opinião só nossa, ele foi Kardec e ultimamente foi Chico Xavier. Naquele tempo, o mais jovem já tinha humildade no coração. Aqueles de vocês que já leram o seu Evangelho são testemunha disso. Ele que, quando o Senhor estava expirando na cruz, e que o Senhor olha para a senhora, sua mãe, chorando, lhe diz assim: mulher, eis aí o seu filho, apontando para o João. E apontando para o João com o olhar, diz assim: filho, eis aí a sua mãe. E todos vocês sabem que daí para frente, pouco tempo depois do grande acontecimento, João Evangelista assumiu a mãe de Jesus, tutelando-a e usufruindo da sua companhia de espírito eleito e amado do Pai. Então são novelas maravilhosas, são biografias que nós, seres humanos, a fim de encontrarmos paz e felicidade, temos que estar lendo essas questões sempre, para que o mundo aí fora não nos derrube. Se vê que derrubando, a gente logo levanta. Ninguém fica mais derrubado. Encontrou o espiritismo, encontrou a bengala, encontrou a muleta, encontrou a alavanca, encontrou os amigos, encontrou a irmandade de ontem. Não é a primeira vez que nós estamos nos reunindo em nome do Pai nessa encarnação. É de muito tempo que nós viemos vindo, dando trabalho para os espíritos, a que eles pudessem nos arrebanhando, fazer-nos juntos nos nossos trabalhos, nas nossas reuniões e em nossas pequenas responsabilidades. É de favor que nós estamos aqui? É. Mas, meu Deus, se não é o amor do Pai que um dia entendeu de mandar Jesus pessoalmente, seu Filho unigênito, dar um exemplo, nós com certeza já tínhamos colocado fogo na terra. Porque não é brincadeira mexer com a alma humana. Por que isso? Porque nós somos aqueles espíritos que a Bíblia cita, os anjos que foram expulsos de uma situação de vida melhor. Mas foi expulso por quê? Porque nós adquirimos um pouco de conhecimento, nos envaidecemos e achamos que nós éramos os donos do pedaço. Nessa hora, quebramos a harmonia que preside o universo infinito do Pai. E nos humanizamos. Se não tivesse havido queda, não existiria o ser humano. Porque a evolução se faz na vida real e maior que a espiritual. Uma vez que nós saímos do reino animal e tomamos consciência, a vida flui na espiritualidade em escolas avançadíssimas de conhecer-se, conhecendo o outro e participando na execução das leis que presidem os planetas, o
os sistemas solares e os sistemas siderais infinitos, patrimônio do Pai Celestial. E nós estamos aqui, vindos daquela situação, para aprender o amor, que é o que faltou naquela hora da queda, a humildade, a participação na vida do outro, quebrando o personalismo. Por isso a doutrina de Jesus não fala de ciência, e sim de amor. E o Espiritismo, o Consolador, que ele enviou depois de ter prometido, nos recomenda: fora da caridade não há solução para os vossos problemas. Meu Deus do céu, nós estamos aqui para estudar, para aprender, para levar a mensagem, para meditá-la junto, para emocionar em determinados instantes em que a espiritualidade fala pela nossa garganta e assusta a nossa alma pelas verdades colocadas. A grande verdade colocada até agora é aquela frase de Jesus, referindo-se a João Batista, o homenageado de hoje pelo mundo afora. João, o Batista, dos nascidos de mulher, foi o maior. E vamos puxar a cortina para nós adentrarmos o Evangelho. Eu os convido a abrir o Evangelho no capítulo 4. Esse capítulo é muito longo. Quantas vezes nós estamos falando em cima dele sobre os itens diversos, a reencarnação. E hoje nós vamos ver mais um pedacinho do nosso querido professor Hipólito Leon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, que escreveu esse comentário, fazendo-nos entender por que dentro da família existe aquela criaturinha, parece que ela é estranha, parece que ela não lê na mesma cartilha, parece que ela está retardatária na caminhada e não consegue entender o grupo familiar. Realmente é um estranho no ninho. Vamos ver o que Kardec escreve sobre o assunto. E eu duvido que exista alguém que não tenha essa vivência. Nossa, fulano parece que não é da família, ele é diferente, meu Deus do céu, ele dá trabalho para o pai, para a mãe e para a família inteira e vai por aí afora. Mas vamos entender a questão. Item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo a segunda grande recomendação do Consolador. Espíritas ou cristãos, instruí-vos, porque a pior coisa que tem é a ignorância. Todos nós temos errado, e muito, por ignorar a lei. Mas uma vez que nós contatamos a lei, a nossa consciência começa a nos cobrar quando a gente fere a lei. Mas que maravilha! Mas nós temos que conhecer as leis. E para conhecer, nós temos que estudar. Porque a fé é construída pelo esforço individual e de cada um. E a fé é individual, intransferível. Não se herda de pai, mãe, de avós e de ancestrais. É uma construção individual. Por isso, nós temos que estar estudando e, dentro do possível, praticando a segunda ou a primeira recomendação. Amai-vos. Item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos,
se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, e de meio de progresso. Depois os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Por isso nós temos que ter o máximo de cuidado, de paciência e de carinho com aquela criatura que é diferente do conjunto. Ela é a mais necessitada, é a mais carente e a mais ignorante, e como tal, a que mais exige. Nós estamos enganados. O item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Quem é pai e mãe sabe que não. Mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Item 21, continua escrevendo o professor Allan Kardec. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Aqueles que pregam contra a reencarnação, eles pregam que nós surgimos na hora que o gameta masculino penetrou o óvulo feminino e aí surgiu o ovo. Nessa hora, Deus criou o espírito. Como é que nós vamos explicar as diferenças existentes entre nós, particularmente entre os da mesma família? Será que Deus teria predileção para criar esse melhor do que aquele? Como é que nós iríamos explicar sem reencarnação e pré-existência da alma as qualidades que nós trazemos intrínsecas na nossa alma? Dia desse, a televisão mostrou um pianista de 5, 6 anos dominando os clássicos e assustando aqueles que o rodeavam. 5, 6 anos, não deu tempo dele estudar a música na profundeza da sua pureza. Mas ele é um pianista reencarnado. Agora explicou tudo. Assim também os delinquentes. Nós temos crianças novinhas que já são, por natureza, agressivas, desrespeitadoras, mal criadas, entre aspas. É a natureza. E veio para a escola para ser reeducada e entrar no esquema do Senhor. E
Nós todos estamos nessa luta, matriculados na escola da terra, para aprimorar os nossos sentimentos. Eles de nós que não conseguir fazê-lo, atendendo aos conselhos de Jesus, não vai permanecer na terra com todo o progresso que se nos apresenta a partir da ciência e dos relacionamentos sociais. Nunca, como nos dias de agora, se reuniu tanta gente em torno do Evangelho. Não importa a cor religiosa e a vestimenta. Importa sim que nós respeitemos todas as religiões e filosofias, porque o Pai assim o faz, permitindo que elas existam, porque elas são úteis. E cada grupo religioso trata com maior ou com menor profundidade das questões da alma, na capacidade do grupo que se reúne. Doutrina espírita, por causa do Consolador, as explicações do professor Hipólite, o Espírito Verdade que escreveu através de milhares de médiuns e ele catalogou os assuntos, oferece para nós um pouco mais de informação da grande verdade, da qual nós suportamos uma parte. Nós não temos condições de suportar a verdade integral. Quem diz Emmanuel? E vamos ver se sobra um minutinho para nós lermos uma mensagem de Emmanuel hoje ainda. Eu perdi a ponta da meada. Ai, ai. Sendo estas, eu vou começar. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, que entre aspas ou entre parênteses não explica nada. Não explica nada. Existe o acaso, tudo acontece por fenômenos, e a gente, se fosse passar só pela doutrina anti-reencarnacionista, sairia da escola da Terra em mais uma reencarnação sem ter aprendido nada. Viemos para comer, beber, procriar, aproveitar, adoecer e morrer. E não é isso que a doutrina do Senhor Jesus nos tem ensinado. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação da família fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Nós vamos parar com o Evangelho por aqui, que eu gostaria de colocar mais 3 questõezinhas da lavra do Espírito de Chico Xavier. Muito perto de nós, preocupado por cada um de nós, porque ele responde pelo rebanho do Brasil. Ele, quando Kardec convidou os amigos, os que davam sustentação no espiritismo nascente, os seus protegidos, para renascer junto com ele no Triângulo Mineiro e nas cidades próximas do Triângulo Mineiro. Vocês se localizem aí na geografia. E é desse, já falei, vou repetir, vendo a biografia do Dr. Ismael Alonso, responsável pela nossa casa e pelas nossas tarefas,
nasceu em Peirópolis, dentro do Triângulo Mineiro, um lugarejozinho entre Conquista e Uberaba. Doutor Agnello Morato, doutor Novelino, os dois nasceram, naquele tempo era o Espírito Santo da Forquilha, hoje chama Delfinópolis, dentro do Triângulo Mineiro. E assim a gente vai enumerando dezenas dessas criaturas que fizeram história no Espiritismo e que vieram, não por acaso, atendendo a um convite e até uma intimação. Vamos comigo trabalhar no Brasil. Isso é maravilhoso para nós todos, porque Brasil, se é o país mais católico do mundo, já é o país mais espírita do mundo. E vamos deixar o resto do capítulo para outra oportunidade. Talvez quinta-feira que vem, em pleno mês de julho. E não nos esqueçamos, aqueles que chegaram depois, por motivos justificados, a reunião começa às 7 horas. Não quero puxar a orelha de ninguém, mas eu cheguei 15 para 7. E aqueles já tinham alguns sentados esperando a oportunidade de ouvir o Evangelho. Não nos esqueçamos do homenageado de hoje, porque faz pastel, faz bolo, solta bombinha, faz barulho e dança e não sei o quê, mas ninguém fala do homem. João Batista, na palavra de Jesus, dos nascidos de mulher, foi o maior. Homenageado no dia 24 de junho. E prazerosamente, de nossa parte, cuja garganta aguenta falar a noite inteira dessas questões, porque existe retaguarda. Né? Quantas vezes que chegamos aqui afônicos e bebe a água e a coisa acontece. Acontece porque a espiritualidade os ama e está interessada na nossa libertação da ignorância. Nesses 15 anos de imã de doutrina espírita na sombra de João Berdel, acho que até hoje vocês não ouviram eu falar uma contradição. Tem estudado, tem pesquisado, tem pedido para o senhor, coloca na cabeça e na garganta o que a maioria tem necessidade de escutar. Não deixa que alguma coisa vaze e que venha a escandalizar alguém que não esteja preparado para ouvir. Porque tem muita coisa que a gente está proibido de falar. Queda dupla, Chico Xavier através de Bacelli. A meditação de nós todos. Reunidos aqui numa 600 pessoas. A casa cabe 1.200. Não está plena, mas vale a pena. Não está pleno, mas vale a pena estar aqui. Queda dupla. O impulso do progresso está presente em cada um de nós. Fico falando ou escrevendo. É lei de Deus. É natural que queiramos avançar, progredir, mas precisamos saber onde colocar os pés. Identificar a própria condição de criatura humana limitada, ainda falha que somos, já é sinal de evidente progresso. O que não podemos é, de repente, quando mal nos arrastamos, querer sair voando por aí. Será uma queda dupla, por incapacidade e no ridículo. Eu sempre me considerei na condição de verme, mas nunca deixei de me arrastar. Olha que frase, gente. Que humildade, que posicionamento, que presença. Arriscada essa frase,
na mensagem do meu livrinho. Eu sempre me considerei na condição de verme, mas nunca deixei de me arrastar. Agora, também não quis ser o que não era e o que não sou. Quem puder voar, que voe. Mas quem não puder, que tome consciência disso. Eu não posso ser fulano, mas fulano também não pode ser eu. Se todos somos originais, por que vamos querer ser os outros? Precisamos nos contentar com a nossa pequenez. Não se trata de comodismo ou de indiferença diante da vida. Trata-se de preservar a nossa sanidade mental. Há muita gente que, por não conseguir ser o que ainda não é, enlouquece. Ser um cisco com Jesus é melhor do que ser uma estrela sem ele. O livro é Doutrina Viva, página 133, que eu acabei de ler, e agora vou ler a página 135. Muitos já têm o livrinho. Não desistir. Não podemos desistir da luta e entregar-nos ao desânimo. A tendência natural é a de que a cada dia nós nos tornemos mais fortes. Todos nos submetemos a determinados tipos de provação segundo as nossas necessidades de aprimoramento. A vida nos providencia as lições mais urgentes, compatíveis com a nossa capacidade de suportar. Não devemos admitir-nos sobrecarregados. O Senhor não consentiria que tomássemos um fardo superior às nossas forças. Às vezes, reclamamos demais. Mesmo se for em tom de desabafo, devemos procurar conter-nos, porque senão acabamos nos acostumando. A queixa em excesso é uma doença, uma espécie de auto-obsessão, em que a pessoa se coloca no centro de toda a infelicidade. Vejamos à nossa volta. Quem poderá dizer que se encontra isento de dificuldades? Precisamos parar de prestar excessiva atenção em nós mesmos. Quem procura se esquecer, se esquece também dos problemas que o martirizam. A prova que nos absorve o pensamento é a pior de todas. Sair desse círculo vicioso, ou melhor, deste circuito que se estabelece entre a mente e a prova, é muito difícil. Às vezes, só através de uma prova maior. Chico Xavier. E terceira e última, permuta. Podemos sim permutar parte de nossas dores. Gente, essa frase está riscada no meu livro. Podemos sim permutar parte de nossas dores com trabalho no bem. Conheci muita gente que, se não se dedicasse ao serviço aos semelhantes, viveria na cama, na cadeira de rodas. Vocês talvez não saibam. Nosso querido João Berdel, médium, que veio para ser servido pela espiritualidade, se não trabalhar, as pernas vão inchando, e que de repente ele não sai da cama. Algumas vezes nós fizemos passe nele na casa, em situações desta natureza. Então ninguém está onde está favorecido por alguma coisa. Estamos cumprindo determinações da lei maior, que é justa e perfeita. Uma folha amarelecida que cai da árvore está dentro da lei. Deus sabe.
Imaginemos a importância que cada um representa junto ao Pai e junto a Jesus. Meu Deus! A maior construção especializada que o Pai conseguiu realizar no chão da terra com um concurso particular de cada um de nós. O corpo humano que lhe serve de instrumento a que nos manifestemos uns diante dos outros. Conheci muita gente que, se não se dedicasse ao serviço ao semelhante, viveria na cama, na cadeira de rodas. Sofriam o suficiente para lamentar-se por toda a vida. Sofriam com eles mesmos e sofriam com os familiares. Filhos, problemas, cônjuges incompreensivos, pais desequilibrados. Nesse mundo de provas e expiações, dentro de cada lar vive um drama. Conheci uma senhora cujo esposo era alcoólatra. Olha o exemplo. E nós conhecemos Dona Julieta, Dona Lídia. Conheci uma senhora cujo esposo era alcoólatra. Chegava bêbado a casa quase todos os dias. Após maltratá-la e aos filhos, ia dormir. Quando tudo se acalmava em casa, ela que tinha visão deficiente, costurava até altas horas, confeccionando peças de roupa que doava ao Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Durante muitos anos, ela tudo suportou em silêncio. Não falava em abandonar o marido, em largar as suas responsabilidades. Hoje, por qualquer coisinha, meu Deus do céu, vamos cuidar da alma, porque os filhos cresceram com o caráter formado por ela e o marido, coitado, passou a sofrer de cirrose. Foi o que ele quis para si mesmo, mas ela venceu. A cada vez que tinha oportunidade de vê-la, eu tinha a impressão de estar diante de um espírito laureado. Ninguém precisa de sofrer chorando. Chico Xavier. E para encerrar, a pedido de companheiros nossos, e que está indo para o CD 469 na boa companhia de vocês. A Cobra e o Vagalume. Muitos estão novos na casa, muitos já ouviram essa mensagenzinha curta, que não tem autor, mas fala muito do ser humano. Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistia. Por 2 dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que eu vou ter que comer mesmo, pode perguntar. Pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Que fiz alguma coisa que te prejudicasse? Não. Então, por que você quer me comer? Porque não suporto ver você brilhar. E que Jesus nos abençoe e nos guarde. Até as mensagens da noite possam se fixar em parte, com certeza, em nossa cabeça, melhorando a nossa natureza e predispondo a nossa alma a ser felizes, como filhos do Pai que todos nós somos, encarnados e desencarnados. Muita paz em cada coração. Muito obrigado.